Olá pessoal, continuando os estudos, hoje o livro de Números, capítulo 5, o versículo 1 a 4 é sobre a saúde. Aqui estão os três motivos para os israelitas saírem do acampamento por motivos de saúde, porque naquela época tinha muita contaminação e isso trazia menos expectativa de vida para as pessoas. Então aqui um motivo higiênico: a pessoa com lepra ia contaminar as outras, com fluxo poderia contaminar, de cadáver, porque estava ali poderia ter alguma coisa ali que contaminasse, e a pessoa, se tocasse no cadáver, poderia transmitir isso. Então ficava fora do acampamento. E a restituição por danos e prejuízos. Versículo 5. Então quando a pessoa pecava contra uma outra pessoa, também pecava contra Deus, porque Deus criou as pessoas. E Deus é amor, e a pessoa não praticava o amor. E tinha que acrescentar o quinto do valor, né? Por exemplo, roubo, furto, que naquela época era muito comum, mas aqui o povo de Israel era um povo separado, isso não pode ser uma coisa comum. E aqui no versículo 8, no finalzinho, diz que... Eu vou ler do começo: mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, a restituição pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação. Então a palavra propiciação quer dizer, aqui na Bíblia, primeiramente os animais que eram aceitos como sacrifício. Estou falando dos animais. E mais para frente era Jesus que era aceito como o sacrifício, para pagamento dos pecados. Então propiciação é aquilo que é aceito para o pagamento. E expiação é o próprio pagamento, ou seja, a morte, né? A morte, nesse caso os animais eram mortos, quando os animais eram mortos era a expiação simbólica que remetia ao futuro sacrifício de Cristo. Então aqui as pessoas estavam com fé num símbolo que remetia ao futuro. E para nós aqui é no passado. É no passado, é uma fé, uma ação que já passou na morte de Cristo. Isso é a expiação. Quando Cristo veio na terra, ele era a propiciação. Ele não se fez propiciação, porque Deus Pai enviou Jesus para ser o pagamento, a expiação. E como ele enviou, ele já estava mostrando que ele era a propiciação, ele era o que era aceitável como sacrifício. Então Jesus era a propiciação. E ele já fez a expiação, que é a sua morte. Então isso fique claro, a diferença entre propiciação e expiação.
E o versículo 11, o teste da mulher suspeita de adultério era um mecanismo para proteger casamentos que se separasse, casamentos que se desfaziam rapidamente. Se caso o marido quisesse se separar ou que tivesse problemas no casamento por ciúmes. Então tinha um teste aqui para se comprovar se a mulher tinha pecado ou não. Então esse é o vídeo de hoje e bons estudos.